hoje, então, a gente vai falar aqui do Legião Urbana 2, né? Um álbum lançado no dia 20 de julho de 1986, um álbum que demorou a ser realizado, né? Lançado devido à falta de inspiração dos nossos meninos, né? Coisa que surpreendeu o Ayrton Bahia, que ele imaginava tudo, menos a falta de inspiração. Ele imaginava que a falta de experiência, novamente, que eles tiveram no primeiro álbum iria se repetir e tudo, mas não, dessa vez foi a falta de inspiração, mas como eles estavam com a moral muito alta na gravadora, né? Eles venderam praticamente 100 mil cópias do primeiro álbum, do álbum de estreia que a gente fez. Quem não assistiu, por favor, assista, que a gente fez no mês passado, na última quinta-feira do mês passado. E ficaram nos estúdios da EMI desenvolvendo esse álbum, que eu estava falando também aqui para os meus queridos Romero e Juliane, que eu ouso dizer que é o meu preferido, muito grudadinho ali com Legião Urbana 5. Eu fui adolescente nos anos 80, como eu sempre repito aqui. Quando esse álbum saiu, eu estava com uma expectativa muito grande. Assim, comprei naquela semana mesmo dele chegar nas lojas. Cara, e foi pérola para os meus ouvidos, assim, sabe? Era uma sonoridade... É um disco cru, não sei se o Romero concorda comigo, né? É um disco, assim, cru, mas com muitas camadas, com muitos efeitos, com muito barulhinho, muito barulhinho em cada faixa. Começando, né? Como a gente somos dois machos velho, pai aqui, eu quero começar com a Juliane, que ela me fale qual é a relação, né? A sua relação com Legião Urbana 2, ou como você avalia assim, de forma geral o disco e tal, antes da gente entrar na análise dele. Juliane, por favor. Vamos lá. Bom, esse é um disco fundamental para quem estuda Legião Urbana, porque ele demarca uma passagem, é um rito, né? Eles tinham toda uma coisa pronta para acontecer já no Legião Urbana, que é o disco 1, e no disco 2, vindo bem nessa estética deles, né, de reproduzir as bandas que eles gostavam, nessa capa super clássica e seca, que era o que o Renato queria também pro disco 1, que não aconteceu. É um disco cru porque em 16 canais, então assim, até a própria sonoridade desse disco é uma experimentação. Então o que a gente vê aí foi um encarceramento desses caras por 6 meses e muita coisa aconteceu dentro do estúdio. E, mais uma vez, o processo de feitura das canções em que a letra entra no final. Esse é um problema sério para o Ayrton Bahia e para quem estava envolvido no processo de feitura, porque tinha que se mexer novamente em coisas que já estavam gravadas. Índios é uma prova disso, né, em que o Renato ele coloca a letra ali aos 49 do segundo tempo, porque era para ser um instrumental que não foi, e ele decide colocar essa letra. E a gente vê, então, toda uma nova experimentação que é uma passagem. E o Renato declara, né, que está até no livrinho da Cris Fuscaldo, que esse livro aí já é uma transição. E ele fala uma coisa que eu gosto muito, vou até citar o livro da Cris aqui, né? No primeiro disco a gente teve que bater na porta com muita força. Com o segundo a gente pode falar as coisas sem precisar ficar gritando, porque a porta já está aberta. E aí eu digo mais, como veio muita coisa do Trovador Solitário e Aborto Elétrico no 1, a gente tem um Renato aqui que começa a se mostrar numa nova vertente. Quando ele fala que se volta para dentro, é a assinatura definitiva do Renato Russo para os discos que vão vir. Esse é o 2. Eu concordo muito com você. Ali está sedimentado o caminho que o Renato vai passear confortavelmente, no que me refiro à temática das músicas da Legião, né? Ele falou, não preciso mais falar de escola, de soldados e não sei o quê. Isso aí que você falou, eu concordo totalmente. Romero Carvalho, o disco preferido da Legião de Romero Carvalho. Ele se tornou, era o 4. Por muitos anos foi o 4. Eu fui mais batizado, assim, em Legião Urbana com o disco 4. Provavelmente foi um dos discos que eu mais ouvi na minha vida, assim. Aí depois veio o 2. Inclusive o 5 que você ama,
Quando saiu, eu achei um lixo horroroso. Sério? Assim, Olha só. Nossa, eu fiquei tão Ele é decepcionado, pesado, cara. ele é pesado, Não, né? não era isso. É a mudança de condução do disco, né? Porque a Total. condução instrumental no 5, falando mesmo de arranjos, né? Muito a partir do teclados e uns timbres de teclados de gosto duvidoso. Na época eu odiei. Eu odiei, mas eu odiei com bastante. Como um adolescente, né, bicho? Você não tem meio termo assim, falar, não, tem coisas legais. Não. Você gosta de amar incondicionalmente ou odiar com toda a sinceridade do mundo. E o 5 eu odiei com toda a sinceridade. Eu fui gostar do 5, assim, fui aprender a gostar do 5 anos depois, muitos anos depois. Mas o 2 sempre foi uma constante. O 4 eu ouvi tanto que eu acho que ele ficou assimilado em excesso para mim, assim. O 2 eu ainda consigo ainda ter uma relação diferente. E quanto mais eu ouvi, eu gostei mais dele. Eu achei ele um disco... Eu acho ele um disco, assim... assim, se eu fosse apresentar a Legião Urbana para alguém, eu apresentaria com esse disco, assim. Olha, o que é essa banda? É esse disco, assim. Se você quiser ouvir, entender o Renato, entender o estilo dele escrever, as várias variáveis do Renato, tá tudo aqui, assim. Ainda que tenha algumas faixas menores, assim, em relação a outras, mas, assim, os pontos altos do disco são altos demais. São altos demais, são músicas que entram para livro. Pra sempre. Livro didático de português e literatura. Entendeu? Tem livro didático com O Tempo Perdido, com Daniel na Cova dos Leões, com Andréa Doria, com música urbana, com índios. Isso, passa a ser um objeto de estudo. Tipo, tá, vamos ver aqui o que ele quis dizer. Até esse estilo, quanto de construção mesmo, as imagens que ele vai evocar nessas faixas. Então, aqui eu acho que o primeiro disco, e assim, agora analisando ele historicamente, em comparação com o primeiro disco, ele é todo melhor, né? O som é melhor, a produção é melhor, o vocal é melhor. Eles estão tocando melhor. Não muito melhor, mas melhor. Mas melhor. Como o Renato Russo disse, eles tocavam 2, 3 acordes, ali eles já estavam tocando 8. Já tinham dobrado, tinham colocado uma sétima. Eles se esforçaram, né, gente? Tinha que superar a pressão do sucesso, né? E o Renato Rocha, ele faz linhas de baixo muito legais, ele dá ele faz muitos arranjos para esse disco, ele sempre cutucou os outros por conta desse disco, inclusive. Vai tocar o 2, eles não conseguem tocar o 2, porque o 2 é técnico, mas de fato é um disco mais técnico, mas não é nem por isso. Eu acho que muito do que a Legião Urbana se tornou o fenômeno que ela se tornou, é por conta desse disco. O fenômeno de rodinha de violão tá aqui, não tá lá, tá aqui. Entende? Clássicos, músicas que cantam um momento da juventude, mas como se já estivesse no pós-apocalipse contando esse momento. Esse tipo de distanciamento que ele já fazia do seu tempo, tudo já está aqui. Eu acho que tem uma canção emblemática aí, que você falou que é definitivo para rodinha de violão, é Eduardo e Mônica. Eduardo o Renato Mônica, introduz um plus mercadológico e radiofônico aqui que a gente não tinha até então, que era essa coisa de Bob Dylan, da extensão de uma letra que conta uma história com início, meio e fim. E todo um caráter messiânico fica demarcado aqui também, né? Que a gente já tem um Renato com outro propósito. Tudo que ele fez no 1 tá ampliado aqui. Se você falar, o Renato tem uma referência erótica em Teorema. Porra, aqui ele faz uma música inteira sobre isso. Então, tudo lá é expandido. Ele fala sobre sua geração Coca-Cola. Pô, aqui ele fala em Tempo Perdido. Porra, que é um hino, acho que, da geração dos anos 80, né? Lá tem Soldados. Aqui tem Metrópole, Fábrica e Música Urbana 2. Tudo aqui tá ampliado. Lá tem Por Enquanto. Pô, aqui tem Andréa Doria, amigo. Fala sério. Né? Lá tem Perdidos no Espaço, aqui tem Quase Sem Querer. Tudo tá ampliado. Então, assim, é um salto muito
gigantesco que acontece nesse disco aqui. E que eu acho que grande parte do culto da banda, porque Legião Urbana, gosta ou não gosta, acha maravilhoso, acha uma porcaria, o que quiser, mas tem que entender que existe um culto que resiste, o sujeito morreu em 96, o culto tá aí ainda, um monte de gente ainda aprende a tocar violão com Legião Urbana e tal. Existe um culto que ele tem se mostrado forte, né, resistente nesse sentido. Os discos em vinil continuam sendo muito procurados, não são discos que foram para o saldão, não. Né? Vai olhar quanto tá uma música para acampamento, sobretudo os outros que tiveram pouco lançamento, né? Então, assim, mesmo esses que venderam milhões de cópias, né? Esse aqui foi 1.800.000 cópias, né? Não apenas em vinil, em CD e tal, mas é um disco super procurado ainda. Ou seja, mesmo tendo os dois pés fincados na sonoridade do seu tempo, ele ainda consegue se comunicar com novas gerações, ele ainda consegue ser relevante, né? Então, eu acho que se a gente for falar... É isso, Sal, se fosse falar de um disco da Legião Urbana, por mais que a pessoa, eu prefiro o 4, eu prefiro o Descobrimento do Brasil, não importa, aí é o gosto de cada um. Mas o disco que é importante, que vai mostrar... Cara, essa banda é uma banda que vai ser cultuada 20 anos depois... esse disco aqui. Para usar aquele termo que você cunhou em uma das lives nossa, que é a Legião Urbana zipada, tá aí no Legião Urbana 2.